Sejam muito bem-vindos ao podcast Mais Mulher. Esse é o episódio 461 e esse podcast tem o tema transformação, autoconhecimento, autorregulação. E para falar disso, a gente convidou ela, que é psicóloga, terapeuta corporal, facilitadora de TRE, docente e pesquisadora e tantas outras coisas mais. Bem-vinda, Janete. É muito bom receber você aqui no Mais Mulher. Estou muito feliz, agradeço muito, o convite, me sinto honrada e feliz em poder nesse momento, compartilhar um pouco da minha experiência, da minha jornada, do meu trabalho e da minha transformação pessoal, Eu acho que o tema é exatamente um retrato de tudo aquilo que eu tenho vivido, ao longo aí dos meus quase 52 anos, de muita experiência, de muita transformação, de muita superação, de muita conquista. Uau, 52. Tem um estudo que fala, que o 52 é como se a gente tivesse vivido tudo. Aí, do 52, a gente retorna para refazer toda a jornada. Achei interessante. Ai, que interessante. A partir de janeiro, então. Em dezembro eu completo, 52, e janeiro, então, eu recomeço. Isso. Olha que bom. Espero que para mais 52, pelo menos, Janete, já que a gente está falando disso, assim, de como a sua atuação envolve a sua jornada pessoal, conta um pouquinho pra gente por que a psicologia te chamou. Sabe, como que você recebeu esse chamado para trabalhar com esses processos de transformação pessoal, de abrir esses caminhos também, sabe? Sim. Então, a psicologia, Eugênia, acho que ela foi chegando na minha vida, assim, institucionalmente, lá pelos 18, 19 anos, que foi quando eu escolhi, de fato, o curso, e fiz o vestibular. Mas hoje, quando eu olho para trás e olho para a minha história, eu percebo que a psicologia sempre esteve presente. Eu sempre tive um olhar, mesmo na infância, na adolescência, um olhar diferente para essa questão do que eu vivenciava, das minhas próprias experiências, e muitas delas de dor, de sofrimento, de frustração, de dificuldades, mas muito também um olhar para o sofrimento do outro. Eu tive uma infância, uma adolescência muito em grupos religiosos, e eu me lembro que nesses grupos, eu mesmo bem jovem, no início da adolescência, eu já participava de trabalhos que eram terapêuticos. Naquele momento, nós não dávamos esse nome. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que já eram grupos de ajuda, Então, eu no início da adolescência, já tinha esse trabalho, que era totalmente informal, que era ali voluntário, mas muito um trabalho assim com pessoas. Então, desde muito cedo eu comecei a trabalhar com pessoas. E paralelo a isso, com a educação, eu comecei a dar aula aos 17 anos. E eu falo que bem antes disso, porque eu brincava na infância de escolinha e eu era a Professora. Claro, porque ela é sagitariana também. Então, professora de bonecas, professoras dos colegas, Então, eu tinha, assim, um grande sonho, um grande desejo, que era ser professora, E paralelo a esse desejo, que começou a se concretizar aos 17 anos, na educação infantil, eu, então, em função da influência de uma professora, acho que do ginásio ainda, naquela época a gente chamava de ginásio, o ensino fundamental hoje, ela era estudante de psicologia e era minha professora. Ela te inspirou. No ginásio. E aí ela me inspirou a concretizar aquilo que eu já queria, mas que eu não sabia que tinha um nome, Que o nome era psicologia. Então, aos 18 anos, acho que aos 18 eu ingressei no curso de psicologia. E aí estou até hoje, acho que com 25 anos já de psicologia. Uau. 24, 25 anos de psicologia. Então aproveita que a gente entrou na psicologia e fala um pouquinho pra gente seu currículo, as suas especializações, os caminhos que você percorreu até chegar nessa profissional que a gente tá aqui, vendo e conversando hoje. Eugênia, eu há 25 anos, e aí se a gente for colocar mais uns 5, 6 anos de curso, então há mais de 30 anos, nós estamos falando disso, de um período lá, 30 anos,
era muito difícil estudar, né? Era muito difícil fazer faculdade. A gente sabe que hoje ainda é, mas hoje nós temos muito mais facilidades, né? Então, naquele período, entrar num curso superior de psicologia numa universidade particular, naquele momento nós só tínhamos uma universidade em Goiânia que tinha o curso. Era católica? Então, era católica, que hoje é a PUC, né? PUC Goiás. Então, era assim, romper um desafio imenso, né? Para as minhas condições, que eram extremamente difíceis, né? Financeiramente, socialmente, culturalmente falando. Então, assim, a minha jornada, ela começou muito no próprio curso, né? O curso, para mim, ele foi assim, um mundo, né? Um mundo novo. Eu ficava maravilhada com aqueles professores, com aquele mundo, com aquele universo, né? Então, eu ia de estatística a filosofia, passando por anatomia, assim, super feliz. Eu queria muito conhecer tudo aquilo, né? Estar ali para mim era de muita emoção. Eu me lembro que eu comecei a fazer psicoterapia no início do curso de psicologia. Porque assim, começou a me mobilizar muito emocionalmente, né? Estar ali era para mim um privilégio imenso. Então, e muitos conteúdos começaram a ser mobilizados, né, emocionalmente. E aí, eu me lembro que eu fui para psicoterapia muito cedo, né? E assim, durante o curso era assim, toda aula era uma descoberta, né? E toda aula era um choro, porque eu chorava, eu me emocionava, eu me expunha, eu me colocava e eu queria aprender muito. E aí eu fui me encantando muito com a psicologia, com as várias áreas da psicologia. Eu já era professora, né, da educação infantil, mas eu queria mais, eu queria ir para outras áreas da psicologia, eu não queria só a área educacional, né? Então eu me lembro que aí eu fui experimentando mais para o fim do curso, né? Estágio em psicologia organizacional, um pouco da área clínica, um pouco em seleção, né? Que está muito aí dentro da organizacional. E mais para o finalzinho eu cheguei a fazer um estágio na área jurídica também, passei um período rápido pelo fórum como estagiária, mas já no finalzinho do curso eu fui realmente para a organizacional. Meu último estágio foi numa empresa de consultoria com uma professora na época e fiquei alguns anos então na área organizacional. Mas paralelo a isso, eu também continuava na docência, né? Continuava dando aula. Já na universidade? Já na universidade. Quando eu terminei o curso de psicologia, eu já entrei na universidade como professora convidada. Naquela época a PUC tinha esse tipo de contrato e também junto com isso eu me aproximei muito da Gestalt terapia, que é uma abordagem, né, que a gente tem na psicologia. Fiz a formação em Gestalt terapia e era monitora, né, da doutora Virginia Suassuna, que é a nossa grande mestra, né, a nossa grande referência, com a doutora Marisete Malaguti, em Gestalt terapia. Eu fazia muitos trabalhos com ela, né? Fui monitora da doutora Virginia. Foi aí que surgiu a veia pesquisadora? Foi também. A pesquisa também veio muito daí e a Gestalt terapia, ou seja, a área clínica também. Então, durante um tempo, eu acabei ficando na docência, na área empresarial, né, a gestão de pessoas, e a área clínica trabalhando com Gestalt terapia. Isso durante um tempo, né? E paralelo a isso a vida pessoal, né? Então casamento, a vida pessoal também com a dança, né? Foi mais ou menos depois de uns 10 anos nesse processo, a dança também entrou na minha vida, né? E aí meu filho nasceu. Então durante esse processo todo eu fui tentando aí trabalhar com todas essas áreas até que me ocorreu a possibilidade do mestrado. E aí, com o mestrado, eu precisei fazer escolhas, né? Não dava para estar nas 3 áreas ao mesmo tempo, e vida pessoal. Então, na época do mestrado, eu deixei clínica. Depois eu deixei a área organizacional. E aí, fiquei um bom tempo focada na pesquisa e na docência. E aí, assim, sala de aula, graduação, pós-graduação, pesquisa e coordenando cursos, né? Coordenei alguns cursos, como o curso de psicologia, Sim, né? Quando eu me formei, você era coordenadora do curso. Eu era coordenadora do curso de psicologia da Universo, né? Sim. E aí as coisas foram caminhando até que chegou um momento
que eu percebi que a sala de aula, por mais que tivesse sido aquele projeto lá da infância, né? Mas eu tinha feito psicologia e eu já não estava mais na área organizacional. E aí foi me fazendo falta a clínica. Eu fui sentindo de novo aquele desejo de voltar para a clínica e eu já estava no doutorado, né? E aí no doutorado eu fui trabalhar com qualidade de vida, com estresse, com bem-estar. Esse foi meu tema, né? Eu pesquisei qualidade de vida de mulheres que dançam, porque aí eu já estava muito naquele movimento que para mim hoje é o movimento da vida, né? Que é esse da integração, das conexões, né? Em que eu comecei a sentir necessidade de integrar aquilo que eu fazia no meu mundo privado e que eu gostava muito, que era a dança, né? Que é a dança, com a psicologia, com a minha pesquisa, né? Que tinha sido qualidade de vida, estresse, bem-estar. E aí, quando eu terminei o doutorado, aí realmente eu me engajei mais com a clínica, encarei a clínica novamente. E aí eu já não estava só com a gestalterapia, né? Aí eu já estava em contato com a psicologia corporal, né? A psicologia corporal, eu passei por ela passou por mim lá na graduação, a gente falou um oi assim. Mas aí depois eu fui para esses outros caminhos todos, né? E aí no doutorado a psicologia corporal veio assim para valer, para valer. E é uma história linda, não sei se dá tempo pra gente contar, mas eu acho linda, eu me emociono, porque... Posso falar um pouquinho, Eugênia? Pode falar. Eu entrei no doutorado, né, na medicina, lá no programa Ciências da Saúde da UFG, com o Dr. Selmo Celeno Porto, que é uma pessoa também, assim, uma grande referência na minha vida, né? E ele é cardiologista e estudava qualidade de vida, né? A área de pesquisa dele é, né, qualidade de vida. Abrindo um parênteses, está com 90 anos e grava mais podcasts do que todos nós juntos aqui, né? Está bombando aí nas redes sociais aos 90 anos e participando de congressos e um monte de coisas. Mas depois enfim, a gente tem que convidar ele para contar o segredo da vitalidade, né? Vamos convidar o Dr. Selmo Porto, né? E aí então eu me inscrevi, fui fazer uma disciplina com o Dr. Selmo na área de qualidade de vida. E nessa época, ele estava trabalhando com qualidade de vida do trabalhador. E eu estava saindo da área organizacional, né? Então, o meu projeto foi qualidade de vida de trabalhadores, mas trabalhadores com deficiência física. Na época, nós entendemos que era esse o tema e que era interessante para aquele momento, e eu entrei com esse projeto, que também tinha muita relação comigo na época, né? Mas foram 6 meses, Eugênia, com o projeto parado. Eu não conseguia andar. E aí um dia o Dr. Selmo me falou, quando a gente entra numa pesquisa, professora Janete, ele gosta de me chamar assim, nós ficamos com esse tema uns 20 anos da nossa vida. Eu falei, nossa, eu não estou mais lidando com essa temática. Essa temática não é mais o que faz meus olhos brilharem, né? Que faz meu corpo vibrar. Por 20 anos. E nessa época eu estava muito ligada à dança, né? Eu pratico dança oriental egípcia, além de dança de salão, várias danças, mas principalmente a dança do ventre, né? E aí um dia numa aula de dança, isso me tocou forte. Eu falei, nossa, o que hoje está me fazendo vibrar? O que faz meu corpo vibrar? O que faz meus olhos brilharem hoje? É movimento. Não é paralisia física, é movimento, é o contrário disso que eu estou me propondo a pesquisar, né? E aí eu fui, como toda aluna, pedir para o meu orientador para quê? Mudar de tema, né? Ai, busquei coragem e fui pedir então para mudar de tema. E à época então o meu orientador, ele me falou, professor, o tema é seu. Você que tem que vibrar com ele, né? Você que tem que... Ai, falei, ufa, só que a senhora tem, professora, 1 mês, né? Para reestruturar tudo e entrar com seu projeto, novo projeto. E eu fui então, Eugênia, buscar, né, temas e artigos e material. Eu ia manter qualidade de vida, mas agora com movimento, com dança. E eu resolvi que seria qualidade de vida de mulheres que dançam. E nessas minhas pesquisas eu encontrei um artigo do Centro Haitiano de Curitiba,
Olha aí. E o autor do artigo falava da dança do ventre na perspectiva haitiana. A corporal, né? Falando, não na tem jeito. perspectiva da psicologia corporal. Não e tem na mais hora jeito. eu arrepiei, vibrei, falei, é isso! E naquele ano, por causa da Copa, isso foi em 2014, eu acho, o Congresso do Centro Haitiano, que sempre acontece em junho, em Corpus Christi, naquele ano aconteceu em agosto. E essa minha experiência foi em junho para julho. Então ainda deu tempo de me organizar. Eu fui para Curitiba, participei do corporal congresso. tava te esperando, né? Ela tava lá, né? Há uns 10 anos mais ou menos me esperando, acenando e falando vem, né? E aí eu fui, me encontrei nesse congresso, nesse tema, e de lá para cá eu tenho então me especializado, aprofundado, e assim foi uma segunda grande transformação na minha vida, né? A primeira eu coloco como tendo sido realmente o encontro com a psicologia lá atrás, né? Uma grande transformação, porque me apresentou um mundo assim completamente novo e desafiador e mobilizador, de muitas possibilidades, né? Então eu vinha de uma realidade de pouquíssimos recursos financeiros, intelectuais, sociais, e aí a psicologia me abriu um novo mundo, né? Um mundo assim fantástico. E é claro que todas as abordagens que eu fui conhecendo também me agregaram muito, mas a psicologia corporal, de uma forma muito transformadora, ela veio para abrir um novo ciclo, né? Um novo momento. E pra gente entender um pouquinho melhor o que é essa psicoterapia corporal, conta um pouquinho pra gente o que você sente que mais aparece quando você abre, retorna pra clínica e abre esse espaço para trabalho, assim, você percebe que tem uma demanda que vem com mais frequência, sabe? Como que você trabalha, como que você faz esse manejo dentro do consultório, assim, conta pra gente um pouquinho, pra gente entender como é a corporal. A psicologia corporal, ela tem várias vertentes, né, várias escolas, dentro dela várias abordagens. Ela nasceu aí com Reich, né, sendo aí um seguidor, um estudioso, um discípulo do Freud, né? Então, a psicologia corporal, ela tem sim uma vinculação muito forte com a psicanálise, né, lá na sua origem. E depois o Reich, né, com todos os seus seguidores, então aí o Lowen, né, depois mais próximo da gente o Federico Navarro, com a vegetoterapia, análise bioenergética, né, a core energética, a biossíntese, biodinâmica. Então, só para citar aqui alguns exemplos, né, de possibilidades dentro da psicologia corporal. Mas a questão central é compreender que todas as nossas experiências, né, ao longo da vida, elas vão ficando registradas, né, na nossa musculatura, no nosso corpo. As nossas emoções e o nosso corpo, elas estão totalmente interligadas, né? Então, o que nós vamos sofrendo ao longo da vida, os traumas de desenvolvimento, as experiências positivas, elas vão ficando registradas. Então, a psicologia corporal, ela não só faz uma leitura do corpo, mas ela trabalha com o corpo. Com esses registros, com esses registros. E aí, dependendo dessa escola ou dessa abordagem, essa intervenção no corpo, ou essa intervenção nesses registros corporais, a intervenção pode ser feita de uma forma ou de outra, né? Então, alguns trabalham mais com toques, com massagens, né? Outros trabalham mais com a estimulação com música ou com luz, ou, por exemplo, com os tremores, né, que é o caso da TRE, que é uma técnica de redução de estresse, mas todas elas se fundamentam bastante nos princípios da neurociência, trabalhando aí com o sistema nervoso, principalmente sistema nervoso autônomo, né, simpático, parasimpático. Então, hoje o nosso trabalho tem sido muito fundamentado nas descobertas e nos princípios, os conhecimentos da neurociência, e bastante nessa questão das etapas do desenvolvimento, né? Que são etapas muito semelhantes àquelas que Freud teorizou, né, na psicanálise, mas trazendo um pouco, bastante, não só pouco, mas muito também, para o período gestacional. Então, a psicologia corporal, ela olha muito
para o período gestacional, né? Entendendo que em cada mês ali da gravidez, da gestação, funções estão sendo desenvolvidas, e não só fisicamente, biologicamente, mas emocionalmente também, né? E que se traumas ocorrem também ali no período intrauterino, eles também podem ter reflexo aqui, né? E reverberarem aqui na vida, principalmente na fase adulta. Então, dependendo dessa abordagem dentro da psicologia corporal, os trabalhos são de ressignificar, rematriciar, né? Dar um novo sentido ao que foi acontecendo em cada fase do desenvolvimento, né? E que levou esse indivíduo ou essa pessoa, esse ser, né, a chegar hoje na vida adulta com algumas etapas que não foram, entre aspas, saudavelmente vividas, né? E registradas. Os registros não foram registros, entre aspas, saudáveis, ou que conduziram essa pessoa a uma saúde hoje, né? Entendendo saúde na sua complexidade, não só física, não só psicológica, mas como totalidade. E aí o trabalho é muito de resgatar essas experiências com todo cuidado, com técnicas específicas para não retraumatizar em caso de traumas, mas de possibilitar então dar um novo sentido, né? De realmente criar ali uma nova matriz, uma nova estrutura, que o Reich chama de estrutura de caráter, né? E na linguagem bem reichiana, o grande objetivo é flexibilizar essas couraças ou essas estruturas ou esses registros que por algum motivo aconteceram de forma rígida, traumática, né? Com pouca saúde. Então, resgatar a saúde. Então, quando a gente fala de vibrar, né? Você falou agora há pouco de vibrar, e aí a TRE nos traz muito isso. Vibrar significa resgatar a vida, resgatar a saúde, resgatar a flexibilidade, inclusive muscular, inclusive corporal. Porque o princípio da psicologia corporal, ele é monista, né? Então, a ideia de corpo, mente, emoção. Integração. E você trabalha muito com a TRE, né? Assim, no seu consultório, na sua atuação mesmo. Conta um pouquinho pra gente como é a técnica, né? Assim, dentro do que é possível explicar. Também fala um pouquinho pra gente do trabalho social que você desenvolve com a TRE nos parques, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. A TRE, ela é uma experiência mais recente, né, na minha vida. Porque todo esse percurso, então eu fui tendo contato com várias técnicas e vários cursos, abordagens dentro da corporal. E uma delas é então a técnica de redução de estresse, criada, estruturada pelo Dr. David Berceli, né? Ele é um terapeuta corporal americano. E ela surgiu num contexto de pós-guerra, né? Num contexto de extremo estresse. E David Berceli foi então estruturando a técnica de tal forma que ele pudesse inclusive aplicar nessas situações coletivas, né, de estresse coletivo, como a gente tem aí as catástrofes ambientais, né, os tsunamis, guerras, a própria Covid, né? Então, essas situações foram estimulando David Berceli a estruturar essa técnica que é composta. Uma coisa rápida, né? É uma técnica que tem como objetivo a liberação do estresse, né? A liberação das tensões. Por meio de exercícios corporais que são muito simples, mas que são extremamente efetivos, porque eles vão preparando a musculatura, né? Eles vão dizendo para alguns músculos específicos que é possível liberá-los para que o estresse ele possa então ser desencadeado. Estimulando de que forma? Estimulando regiões que possibilitem a vibração natural do corpo. Então, é uma técnica que estimula vibração, que estimula tremores. E com isso, o sistema nervoso ele consegue então fazer essa liberação por meio da musculatura. Então, o que a gente tem percebido, né, depois que eu comecei a aplicar em mim mesma, né, e aí
por que me interessou tanto a TRE? Porque eu já vinha nesse processo de estudar lá no mestrado vivências de prazer e sofrimento, né? Que é a psicodinâmica do trabalho, ainda lá na época da psicologia organizacional. Então eu já tinha esse olhar, essa preocupação, esse interesse pela saúde. Né? Depois no doutorado isso se concretizou estudando qualidade de vida, estresse, bem-estar. E aí a TRE chega na minha vida com essa proposta, né? Do que fazer então? Para que as pessoas tenham mais condição de liberar estresse, tenham mais condição de relaxar, tenham mais condição de se autorregular. Na TRE a gente fala muito de autorregulação, né? Que é o processo de entrar em contato consigo mesmo. Então é uma técnica de autoconhecimento, né? Eu falo que é o mindfulness, porque é uma técnica que nos convida a estar presente no aqui, no agora, com atenção plena nos movimentos corporais. É uma atenção às vibrações, os tremores que vão acontecendo no corpo à medida em que você vai realizando os exercícios, até chegar no último, né, o 7º exercício. O praticante ele faz deitado, numa posição, né, sola do pé com sola do pé, com os joelhos distanciados, numa posição que a gente chama de borboleta. E ali, então, principalmente a região pélvica, né, ela vibra, e essa vibração ela vai se estendendo para todo o corpo, à medida em que o paciente ele vai praticando mais vezes, né? Então, os relatos são, ao final, de bastante relaxamento, de uma integração, de um contato maior com as sensações, né? O que acaba produzindo autoconhecimento e autorregulação, porque é um contato com as sensações e um contato com as emoções. Então é uma prática que nós podemos aplicar em consultório, mas em ambientes coletivos, em grupos. Inclusive ela foi criada para atender essa demanda maior, né? Do coletivo, do grupal, né? E aí surgiu em 2000, agora bem recente, em 2021, 2022, um projeto pela Fiocruz, né? E nesse projeto nós tivemos condição de inscrever, né? Eu me inscrevi o projeto, um projeto social, para desenvolver esse trabalho, né? A aplicação da prática da TRE em parques aqui na cidade de Goiânia. Aqui em Goiânia. Em Goiânia. Então, olha lá, presta atenção. E foi muito interessante no início, porque nós tivemos toda uma preparação, toda uma formação, com a presença, inclusive, do criador da técnica, né? Então, o Dr. David Berceli, virtualmente, né? Ele participou de 2 workshops. Nós tivemos, né? O privilégio de fazer 2 workshops com ele. E aí, a partir dessa segunda formação, né, que foi um nível aí de aperfeiçoamento da técnica, eu e um outro terapeuta, que é o Rodrigo Hemig, ele também, né, junto comigo, hoje nós somos então os autores e os organizadores, os gestores do projeto, e nós demos o nome de Desestressa nos Parques. Desestressa nos Parques, né? Com que frequência que vocês desenvolvem esse trabalho? Ele agora, Eugênia, está acontecendo sempre aos primeiros e terceiros domingos de cada mês no Parque Flamboyant, por enquanto só no Parque Flamboyant, das 9h30 da manhã até às 11h. E né? é gratuito? Gratuito, a pessoa não precisa fazer inscrição. O que a gente pede é só que ela leve um colchonete ou uma canga, uma toalha, porque o último exercício é feito deitado, né? Então, para que ela tenha um conforto, um pouquinho de conforto, ela então leva alguma coisa para forrar, é a única coisa que a gente pede. No ano passado, nós estávamos fazendo todos os domingos, né? Porque ainda estava dentro do projeto da Fiocruz. Agora, esse ano, não. Nós já terminamos o projeto e eu e Rodrigo resolvemos continuar com a prática em função mesmo do que nós vimos de resultado. Resultado para nós mesmos, né? E para todos aqueles que participam. E a gente tem tido assim um grupo, nós temos um grupo no WhatsApp, um Instagram Desestressa nos Parques. @Desestressa nos Parques. Nos Parques, tudo esse é tudo junto, né? Esse é o Instagram. E em função mesmo do resultado que nós temos percebido
Porque tem pessoas que têm ido desde a primeira vez. Nós começamos em setembro do ano passado. Estamos agora comemorando 1 ano e vamos exatamente comemorar junto com o dia de comemoração ou de combate, né, ao estresse. Nós temos agora em setembro esse dia, né, agora bem pertinho. E aí é comemoração, então, de 1 ano de projeto Desestressa nos Parques, com a TRE, que tem, assim, beneficiado muitas pessoas. Os relatos são muito interessantes, né? Sim, muito bacana de contato consigo mesmo, de conhecimento das suas emoções e de conseguir se regular, né, se autorregular diante dos vários desafios da vida. Que é muito importante, Janete. E, assim, ser uma coisa de porta aberta, que é acessível para qualquer pessoa. Isso e é acessível mesmo, a qualquer idade, a qualquer tipo físico, né? Porque a gente tem condição de fazer adaptações. Então, eu e o Rodrigo, por exemplo, já fizemos numa instituição em que havia muitos cadeirantes. E aí os cadeirantes também participaram, da forma que eles conseguiram participar, né? Então, uma técnica que ela é bem democrática, né? A gente consegue realmente estender as várias realidades. É claro que no consultório, no ambiente clínico, eu trabalho de uma outra forma, né? Muito vinculado aos conteúdos que aquele paciente, que aquele cliente já vem trabalhando. No parque, não. No parque a gente tem mesmo esse trabalho... Um breve momento. Voltado para o estresse, voltado para o relaxamento, para a questão das tensões, né? Então, ele é um trabalho bem focado mesmo nesse objetivo. Ao final, a gente sempre reúne para uma partilha, né? Os participantes falam da experiência, do que eles sentiram. Integram com essa questão da fala. E isso torna a prática realmente muito interessante e terapêutica. Sim, totalmente. Agradeço demais, né? É revolucionário, assim. Esses movimentos que promovem autoconhecimento, transformação e de serem acessíveis. E qual que você vê, Janete, assim, todo o trabalho que você desenvolve, né? Esse da TRE, no consultório, quais são os maiores desafios que você percebe em continuar desenvolvendo esses trabalhos, assim, sabe? Voltados para autorregulação, transformação pessoal, autoconhecimento. Eu acho que até assim, antes de falar do desafio, você tinha me perguntado antes, eu acho que eu não falei assim das demandas, né? O que mais tem aparecido, sim, né? E o que mais tem surgido, tanto no parque, porque nesse momento da partilha, os participantes acabam falando um pouco deles, né? E no consultório, em sala de aula também, eu tenho recebido muito essa questão, né, da ansiedade. Então, nós estamos mesmo no momento da ansiedade, do pânico, né, da desorganização emocional, muito em função, né, de imagem, de ter que cumprir desafios, metas muito ousadas, e as pessoas, nós como sociedade entramos muito nessa velocidade, né, nessa coisa tão rápida, de muita meta, de ter que cumprir muito, de ter que ganhar muito, de ter que ter muito sucesso. E às vezes sucesso passa muito por status, dinheiro, fama, né? E aí muitas pessoas vão desorganizando emocionalmente, porque elas vão deixando de ter contato, né? Contatos genuínos, verdadeiros, contatos orgânicos e naturais com elas mesmas, com o meio ambiente, com a sociedade, com o outro, né? E vão ficando muito desconectadas. Então, o que eu mais tenho recebido são queixas de transtorno do pânico, de ansiedade, de desconexão com a realidade, né? Muitas pessoas indo realmente para as drogas, né? Lícitas e ilícitas, muito lícitas, né? Muito para o álcool, exatamente para quê? Para ter esse relaxamento. Que a TRE possibilita e várias outras práticas possibilitam, né? Mas muitas pessoas ou não conhecem ou estão indo mais para o caminho mesmo do trabalho exagerado, né? Estão trabalhando muito, comendo muito, bebendo muito, tudo muito, muito sexo, né? Muita tela, muito estímulo, então precisa de muita intensidade. Eu acho que nós estamos assim no momento da intensidade, porque é tão difícil sentir, ou então é tão dolorido sentir, né? Que aí eu preciso ir para a intensidade para não sentir a dor, para não sentir o abandono,
para não sentir esses traumas, né, que foram acontecendo ao longo do nosso desenvolvimento. Então eu tenho recebido assim clientes, pacientes que estão desconectados, né, que não estão sentindo, e aí estão nesse movimento, né, nessa frenesi, nessa loucura, porque isso desconecta do sentir, Da sensação. das sensações. E aí o nosso trabalho é de, aos pouquinhos, né, sem retraumatizar, sem assustar, aos pouquinhos ir voltando para as sensações, para os sentimentos, para os olhares, para os contatos, né? E aí eu me lembro demais da Gestalt, né? A Gestalt terapia foi fundamental na minha formação, porque a Gestalt é que traz muito também, né? Esses conceitos de encontro, de contato genuíno, né? De sensação, de percepção, unir o sentir, o pensar e o agir, né? Então eu me lembro muito agora e sou muito grata, né? Também a Gestalt terapia por ter me dado também nesse conhecimento e essa possibilidade também de compreender, né? Quanto é importante voltar para o sentir, para as sensações. Sim. Né? E aí os desafios, né, Eugênia? Os desafios disso tudo. Sim. Um deles é exatamente conseguir com que esse paciente fique, né, no processo. Porque ele vem ligado assim, não no 12 mais, né, gente? Acho que é no 24, né? No 30, né? Então ele vem, e aí o processo terapêutico ele é um convite a desacelerar, né? A olhar nos olhos, a sentir. E aí é difícil o paciente às vezes ficar, né? Às vezes ele fica exatamente por isso, né? Porque é o que ele está precisando. Mas no início, alguns têm dificuldade de ficar, né? Porque é muito diferente do que o mundo lá fora está convidando e ofertando e oferecendo, né? Então acho que um dos desafios é esse, no próprio parque, é a gente ter a frequência. São muitas pessoas que vão, mas aquelas que voltam e mantêm uma periodicidade, mantêm uma constância, são poucos. E na verdade, qualquer prática, né, terapêutica ou psicoterapêutica, ela precisa de um tempo, ela precisa de uma frequência, de uma periodicidade, né? Ela precisa de uma repetição. E hoje está sendo muito desafiador, né? Repetir, ir de novo, olhar nos olhos, fazer esse contato que a gente está fazendo aqui, né? Que pode até ser virtual, claro, pode ser virtual, mas desde que ele seja autêntico, genuíno, com presença, né? Com atenção plena. Então eu estou aqui agora com você. Não é com o meu celular, não é com a minha rede, não é com a minha família, não é com o meu namorado, é com você. Eu estou aqui com a Eugênia nesse momento, que não vai voltar nunca mais. Nós vamos assistir depois, eu também, vocês que estão aí. Mas esse contato aqui, essa energia, né? O que está acontecendo aqui entre nós não vai acontecer mais. Então resgatar isso e ficar aqui, ó, porque isso é que cura. De novo a Gestalt, né? O que nos cura? É o encontro. Encontro verdadeiro, genuíno, né? É isso que nos resgata, é isso que nos dá, é a troca. Que é amor, né? Na corporal, né? Principalmente na análise bioenergética, a gente fala do amor, né? O amor é a medicina. O amor é a medicina. O amor é que cura. Mas o amor, ele pressupõe encontro, troca, né? Presença, disponibilidade, né? É estar aqui disponível inteiramente, integralmente para esse momento nosso, para esse nosso aqui e esse nosso agora, né? Que daqui a pouco não existe mais, só existe porque ele vai ficar registrado, mas como experiência aqui não. Então estar nesse presente, nesse aqui e agora é o grande desafio. E essa é a mensagem que você quer deixar para quem está assistindo agora? Pode ser uma das mensagens, né? Eu acho que sim. Fala um pouquinho assim de como que as pessoas... Gente, se vocês querem continuar acompanhando o trabalho dessa mulher maravilhosa, super capacitada, né? Assim, dentro da jornada, da formação, da atuação. Então, ela vai falar aqui como que ela tá nas redes, como que você continua acompanhando. E aí você já aproveita para deixar essa mensagem final para quem está nos assistindo nesse momento.
Então hoje eu estou aí com a docência, trabalhando na universidade, no curso de psicologia, em graduação e pós-graduação, com a psicoterapia corporal, começando uma turma agora, né, em setembro, então aproveitem, né? Nós estamos aí com mais uma turma de psicoterapia corporal. Faço parte da turma anterior, inclusive. Eugênia está terminando a primeira turma, né? Nós estamos com a segunda turma. Esse trabalho do parque, né, que é a TRE, o Desestressa nos Parques, nós estamos lá então 1º e 3º domingos no Parque Flamboyant. Tem também uma turma de formação em TRE, começando agora em outubro, vai ser presencial em Goiânia, então se tiverem interesse em fazer a formação também podem entrar em contato comigo. E eu não falei, né, Eugênia, que a gente acabou esquecendo, mas eu tenho um instituto de pesquisa, que é o Instituto de Pesquisa Capel Castro, e lá nós desenvolvemos então uma série de artigos e pesquisas científicas e consultoria para quem está aí entrando no mestrado, doutorado e quer aprender a fazer um projeto de pesquisa, quer aprender a fazer uma tese, uma dissertação. Nós, além de cursos, nós também prestamos o serviço de consultoria, né? Para quem quer aprender a fazer quem quer aprender a fazer pesquisa, né? Então vocês me encontram aí no Instituto Capel Castro, me encontram no Desestressa nos Parques e a minha rede, né, que é pessoal e profissional tudo junto, é @janete.capel e lá vocês podem, né, fazer contato comigo e a gente poder conversar sobre todas essas atividades, esses trabalhos. Que maravilha. E ela é acessível mesmo, gente. Assim, podem entrar em contato que ela vai pessoalmente responder. Isso mesmo, né, Eugênia? E assim, mensagem, né? Uma mensagem final. Quando eu falei, né, que eu entendia que o tema, a gente podia dar o nome, né, de superação, transformação, ressignificar, né, a história. Eu me lembrei agora de uma frase do Sartre, né, lá do existencialismo. Eu não vou repeti-la literal, mas para mim ela fica com a ideia de que mais importa não é o que fizeram de mim, né? Não é a história que eu tive, porque eu não tinha domínio sobre ela naquele momento, né? Mas o que mais importa de verdade é o que eu estou fazendo agora com aquilo que fizeram de mim lá atrás. Então, o que você, Eugênia, o que você que está aí, né, nós todos, o que nós estamos fazendo no momento presente, nesse nosso aqui e agora, né, com toda a nossa história? Estamos como vítimas, né, nos prendendo àquilo que faltou ou àquilo que foi ruim? Ou nós estamos aqui e agora no presente, dando um novo sentido e tomando posse dessa nossa história e entendendo que o presente e o futuro está nas nossas mãos e que cabe a nós agora, né, a mim, a você, a nós, estruturarmos esse futuro, essa caminhada, né? Então, fica aí a mensagem, vamos aproveitar o presente, porque de fato ele é um presente. E se estamos aqui, Eugênia, é porque recebemos da vida. Sim. Talvez não recebemos tudo, nem do jeito que a gente queria e precisava, mas nós recebemos. E recebemos muito, porque se eu estou aqui, se você está, se nós estamos aqui, é porque alguém, e muitas, não foi alguém não, gente, muitas pessoas nos deram, nos amaram, nos cuidaram, e a gente só precisa aprender a olhar para isso também. Não é ignorar a dor, é olhar para a dor, olhar para a falta, cuidar dela, cuidar da criança ferida, né? Acolher, colocar no colo, mas dar esse colo para a criança ferida e voltar para o adulto, porque o adulto, sim, ele tem posse hoje da sua história. Então vamos tomar posse, sim, da nossa história. Que mensagem que é essa? Meu Deus! Uau, até arrepiei. Sim, mensagem maravilhosa. Eu te agradeço muito pelo seu trabalho, pela pessoa que você é, por essa mensagem maravilhosa. Muito feliz e honrada com a sua presença aqui no Mais Mulher. Obrigada. Obrigada a você. E a gente vai ficando por aqui. Convido você a conferir o programa da semana que vem, que vai ser com ela, Daisy. Ela trabalha com maquiagem, com todo esse universo da beleza. Então, no próximo podcast, a gente vai conversar um pouquinho mais com ela sobre isso. E vamos ficando por aqui. Agradeço demais. E fiquei muito feliz, especialmente, pessoalmente, com esse tema, com a sua presença, Janete. E a gente espera vocês sempre com Mais Mulher.